seu Severino Celestino, com o senhor agora, o Evangelho e o Espiritismo. Nós vamos tentar expor com vocês, primeiramente, pedindo a Jesus que nos torne realmente um mensageiro do bem nesta noite. Sabemos, como diz o provérbio espírita, ou a frase que eu acho muito racional, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Então, Evangelho e Espiritismo caminham lado a lado. A gente lamenta que muitas pessoas de outras religiões, até por questão de preconceito, porque afirmam, fazem determinadas observações que não coadunam com a verdade nem com o certo. Não pode haver Espiritismo sem Evangelho. O exemplo está aqui, eu sou egrégio da ortodoxia católica, e as bases do Evangelho que eu aprendi no meu seminário, no meu curso de teologia, foram indispensáveis para que eu entendesse a doutrina espírita. E agora, do lado em que eu me encontro, com a doutrina, eu tenho que entender quanto o Espiritismo nos ajuda a captar, entender e tornar claro as coisas que Jesus falava. Porque o cristianismo primitivo, ele era esotérico. Jesus declara isso para os seus discípulos. Em várias vezes, ele até agradece a Deus que os doutos e os cultos não tinham acesso. Graças te dou, meu Pai, porque ocultaste estas coisas dos doutos e dos cultos e revelaste aos pequeninos, aqueles que não tinham conhecimento. Então, o que se mostra, como diz Mateus, quando pergunta a Jesus, porque ele fala por parábolas, ele dizia, parodiando o grande profeta Isaías, que falava por parábolas porque eles estavam vendo e não enxergavam, e ouvindo e não entendiam. Mas para eles, aqueles que Jesus escolheu para serem os seus membros diretos, seus discípulos, o talmidim, como se diz em hebraico, eles tinham acesso direto, foram os grandes privilegiados, e eu, no bom sentido, eu fico às vezes perguntando, meu Deus, que inveja daqueles discípulos que conviveram 3, 4 anos com Jesus e foram realmente transformados porque deram a própria vida por ele. Então, nós tivemos, no início da nossa introdução ao Espiritismo, já estou nessa doutrina libertadora, graças a Deus, há 41 anos, e no início nós tivemos dificuldades imensas de questão de ortodoxia. Mudar de religião é a coisa que não é agradável para ninguém, a gente tem que, a gente tem que readaptar, é como se a gente tirasse o chip de um lugar e colocasse nossa mente para reorganizar coisas que até então eram completamente alheias à nossa vontade, ao nosso conceito, à nossa ortodoxia religiosa. No entanto, com o Espiritismo ocorre uma coisa curiosa. Quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente se surpreende, mas era assim que eu pensava, era isso que eu queria realmente encontrar. Há um encaixe natural com relação a isso. E nesse ponto, com as nossas caminhadas em busca das verdades históricas, geográficas, antropológicas e arqueológicas da vida de Jesus, nós fomos encontrando coisas interessantíssimas e descobrindo, através do Livro dos Espíritos, sobretudo na questão 627, que a gente vai avivar um pouquinho daqui a pouco, para a memória de todos vocês e para esclarecer um pouco mais o nosso tema, a importância que representa, a primeira coisa é a gente se desarmar com relação ao diferente. Porque a mente humana acha que o que é diferente, o que é novo, parece não ser bom. E quando você se encontra diante de uma verdade que sufoca tudo que você conhecia, você fica meio solto, sem ter um roteiro, sem ter um caminho, muitas vezes, para encontrar um suporte. Mas o Espiritismo, graças a Deus, me deu essa condição. Foi uma transição dura, porque eu tive que, como dizia Paulo, morrer e nascer um homem novo para o Cristo, agora com outros conceitos, com outras visões, e com alegria imensa, porque muitas coisas que eu tinha, muito atavismo prejudicial, foi totalmente destruído pela luz da nova revelação que eu conheci através da codificação de Allan Kardec, mas nunca abandonei o Evangelho de Jesus, nunca abandonei a primeira revelação, porque ali está todas as raízes, todas as bases, como Emmanuel diz,
nas suas obras, na sua análise sobre o Evangelho, sobre o Novo Testamento, sobre o Velho Testamento, que ele disse que da mesma forma que o Novo Testamento, o Velho, como a gente chama impropriamente, ou primeira revelação, está repleto de clarões para a humanidade. E que os 10 mandamentos, que foram recebidos pelos emissários do Cristo por Moisés na montanha do Sinai, representam o maior código de justiça e moral que a humanidade poderia receber. Então, diante de tudo isso, e com o primeiro capítulo do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec diz que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará, então o Espiritismo veio exatamente com esse papel de tornar simples, compreensível, que até então era figurado, era oculto, era metafórico. Então, nesse sentido, eu comecei a me surpreender com questões teológicas que a gente tinha. A teologia é uma coisa muito pessoal, mas ela depende de conhecimento, depende de ausência de preconceito, porque se você é preconceituoso, você não vai entender com liberdade o quanto a revelação do Evangelho facilita a vida de qualquer ser humano, em qualquer religião que ele se encontre. E o Espiritismo tem o papel de clarear, tornar mais palpável, mais compreensível tudo isso. Então, quando eu visitei Israel, numa da terceira viagem, mais ou menos, eu comecei a refletir, porque a primeira viagem a Israel eu fiz uma topografia. A segunda eu comecei a descobrir a história, a geografia, independente de que cada viagem tem um sentimento, uma revelação mediúnica, espiritual, dê o nome que der, psicológica, não importa. Você, profeticamente ou mediunicamente, você recebe revelações. E eu comecei a observar 2 piscinas que ficam em torno do templo de Jerusalém. Uma piscina que é chamada, está narrada no capítulo 5 do Evangelho de João, que é a piscina probática, que é uma palavra que vem do grego probato, o probatos, dependendo da declinação, que significa ovelha, porque ali as ovelhas eram lavadas para o sacrifício. Então, ali existiu no passado um templo pagão ao deus Asclépio, que no tempo de Jesus ele já não existia mais, mas ali existiam pessoas que ainda ligado àquele paganismo do deus grego, romano, Asclépio, né? Um dos pais da medicina, que buscavam as pessoas ali a cura. E como as curas de Jesus eram feitas sempre no dia de sábado, você pode perguntar por quê. Os fariseus condenavam tanto, mas acontecia no sábado, porque Jesus, no sábado, ele ia ao templo. O judeu trabalha durante a semana, no sábado não tem como ele deixar de realizar a sua parte espiritual. Por isso que o Shabat, ou sábado, ou Sheva, que é o 7º dia da semana, é um dia de descanso, mas é o dia de oração. Então, era o dia que o templo de Jerusalém ficava cheio. As sinagogas nas cidades vizinhas, na Galiléia, em Nazaré, em Cafarnaum, ficavam cheias, porque era o dia que o povo não ia trabalhar, mas ia para a sua tefilá, ou oração, como se diz em hebraico. Então, era o dia que Jesus aproveitava para se revelar como o grande Messias que foi, que é e que será, que é o governador do nosso planeta, é o rei maior, é o Messias das nações, etc, etc. Então, no sábado era o dia que ele tinha para mostrar quem era. Então, ele tinha que fazer os seus feitos no sábado. E as pessoas ficavam preocupadas com a ortodoxia, com a letra que mata, e esqueciam da importância daquele ser iluminado que trazia bênçãos, luz e paz para todos. E essa piscina probática, que é também chamada piscina tanque de Betesda, que é um nome hebraico que significa tanque, casa de justiça, ali ficava uma reunião de pedintes, porque onde tem gente também tem pedintes. E aquele povo ia ali fazer as suas, esmolar, como se diz, receber, inclusive dos judeus, daqueles que iam frequentar aquela região, eles iam receber as suas ajudas. E ali tem uma piscina, tinha um homem que disse que Jesus chegou, e curiosamente, essa piscina ficava na frente da casa dos avós de Jesus, porque ali, vizinho a essa piscina, nasceu marido, Nazaré, segundo alguns estudiosos, numa gruta onde hoje está lá a Igreja de Santana, que é a sua mãe,
e etc. Mas aí é outra conferência. E Jesus chega ali no dia de sábado e observa um homem que fazia 38 anos, que estava numa cama, paralítico, e eles ficavam ali dizendo que estava esperando que o anjo mexesse com as águas. É uma coisa interessante, todo mundo fala que o anjo vinha mexer com a água, e não é bem assim, a história não é por aí. O que acontecia era que os sacerdotes, os Asclepíades, do tempo pagão do deus Asclepio, a piscina de Betesda fica embaixo, Jerusalém ficava em cima. Então, as fontes que vinham dali onde surge o chamado canal, né, do rei Ezequias, que passa por ali, já vai para outra fonte, que a gente vai falar daqui a pouco, ali eles represavam a água. E tinha uma determinada hora que o sacerdote abria as comportas. E a água descia, aí ela se movimentava, e as pessoas acreditavam que quem corresse ali ficava curado, e aquilo era só um movimento do deus pagão, Asclepio, e, na verdade, não passava absolutamente da cura pela fé. Não havia absolutamente nada. E Jesus, vendo aquele homem, ele vai lá. O homem ele não conhecia Jesus. O homem não conhecia Jesus. Ele pergunta por que aquele não chegava. Ele disse, eu estou aqui há 38 anos nessa cama, não tem quem me leve. Aí Jesus perguntou, tu quer ficar curado? Veja que ele não pediu nada a Jesus, ele não conhecia Jesus, disse nada. Mas aí, claro que é que não quer ficar curado, ele disse, levanta teu leito, toma teu leito e vai embora. Isso foi um escândalo, porque foi feito num sábado. As águas do túnel de Ezequias, que dava origem também a essa piscina, que é chamada por alguns a piscina pagã, e agora tem a piscina sagrada, que as águas que vêm pelo túnel de Ezequias, que passa debaixo da cidade de Davi, ela desemboca numa piscina que chama-se Tanque de Siloé, porque as águas são enviadas. Shalar, em hebraico, é enviar. Sholea é enviado. Os discípulos de Jesus são Sholechim, enviados em hebraico. Então, foram os seus enviados, como ele diz lá em Mateus 10. E aquela piscina era sagrada, em oposição à piscina do Betesda, que era considerada profana. Quando Jesus diz, Mateus, o próprio João, agora no capítulo 9, que Jesus vinha para o templo de Jerusalém, porque aquela piscina, ainda hoje ela está lá, suas fontes ainda desembocam água lá, e por debaixo hoje de um bairro árabe, tem a rua por onde se subia para o templo, ainda tem um túnel, eu já passei por esse túnel, quem tiver claustrofobia não tente, mas como eu gosto de ver tudo, eu subi esse túnel, e com um amigo de São Paulo, o Aguinaldo, querido Aguinaldo, e diz que quando Jesus ia chegando, vinha um cego, um deficiente visual, e esse Jesus foi ao encontro dele, porque Jesus o conheceu. Diferente daquele homem que estava ali por acaso também, não chamou Jesus. Jesus também sabia do caso dele, porque sabia de tudo, mas não tinha nenhum relacionamento dele com Jesus. É tanto que Jesus não disse, perguntou se ele queria ser curado. Mas na piscina de Siloé foi diferente. Quando aquele cego vem passando, Jesus vai ao encontro dele. E como diz Lucas, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Ora, quando Jesus chega lá, ele pega aquele homem. Mas antes dele pegar aquele homem, os discípulos perguntam, Senhor, quem errou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Essa pergunta, aí esse fato que vai me situar entre evangelho e espiritismo. Porque me chamou muita atenção quando eu era teólogo cristão católico, eu ficava usando isso até contrário à questão da reencarnação. Porque quando os discípulos perguntam quem errou ele e seus pais, porque existia no judaísmo uma crença, Ezequiel combateu, lá no capítulo 18 do seu livro, que o pai não paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai, porque diziam que quando o pai errava, o filho pagava. E se o filho errasse, o pai poderia pagar. Mas Ezequiel 18, se você pegar o livro lá, ele diz que nem o pai paga pelo filho,
nenhum filho paga pelo pai. Cada um paga por si, responsabilidade individual. Vamos acabar com esse provérbio em Israel, do que o pai chupa as frutas verdes e o dente dos filhos desbota, como a gente conhece aqui no nosso Nordeste, na nossa linguagem. Aqui, a fruta verde tem ácido e o ácido ataca o esmalte dos dentes e vem aquela sensibilidade à água, a frio, a quente, porque deixa os canalículos da dentina expostos. Aí dá aquela sensibilidade. Então, quando Ezequiel coloca isso, é para mostrar que nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Mas como os discípulos perguntaram se quem errou foi ele ou seu pai? Se foi o pai, tudo bem. Mas se foi ele, como é que ele errou, não errou? Que é a resposta de Jesus. Eles perguntam, ele ou seu pai? Na pergunta, há um caráter reencarnacionista, que como católico eu nunca aceitei. Na minha visão, era o que se passava para a gente, e a primeira informação marca muito a gente. E quando eu ouvi essa passagem, eu dizia, realmente, Jesus disse que nem ele, nem o pai dele errou. Então, não há essa questão de reencarnação. Foi um acidente de percurso. É aquela desinformação que vai até onde vai o nosso limite de conhecimento. Mas aí a resposta de Jesus é o complemento da resposta, que a gente nem olha, muita gente nem olha, porque não vale a pena, já chegou o que eu queria, não vou mais adiante. Mas Jesus diz assim, o que nele se processa, o que está acontecendo com ele, é para que sejam manifestadas as obras de Deus. Olha, então, como é que aquele homem não errou, nasceu cego, para serem colocado, manifestada nele, as obras de Deus? Aí, eu entro na doutrina espírita e vou estudar Kardec, porque eu já vi em Recife, quando eu cheguei uma vez aí na capital do estado dos nossos queridos irmãos aí de Surubim, eu vi lá perto do shopping uma frase que dizia assim, leia Jesus para esquecer Kardec. E eu digo, leia Kardec para entender Jesus. Esse é o meu provérbio. E quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, estudar assim, ler não, estudar realmente. Eu devorei várias vezes, ainda hoje eu pesquiso todos os dias praticamente, eu tenho consulta, eu faço consulta ao Livro dos Espíritos. Hoje já fiz umas 5 vezes. Mas você vai à questão 175 do Livro dos Espíritos e está ali a resposta para a questão do cego de nascença. Porque Kardec pergunta, haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Existe alguma vantagem? Alguém que já evoluiu o suficiente, que não precisa mais voltar aqui, tem alguma vantagem de voltar à Terra? O Espírito da Verdade diz nenhuma vantagem. Não há nenhuma vantagem. No entanto, se for em missão, é necessário. Porque, nesse caso, se evolui mais, se aprende mais, porque ele diz que para se evoluir, a evolução de qualquer espírito pode ocorrer em qualquer planeta, mesmo se ele não tiver compromisso com ele. Isso é fantástico, porque acabou com qualquer dúvida de que aquele homem realmente não errou, mas ele veio para ser instrumento das obras de Deus na revelação de Jesus, o Messias. Então, quando a gente começa a estudar, a ler e a refletir sobre as obras de Kardec, sobretudo a primeira, fantástica, a terceira, sem sombra de dúvida, é um canal luminoso na minha vida, foi, é e será sempre. Quantas encarnações eu tenho? O Evangelho segundo o Espiritismo é imbatível, porque é Jesus falando na sua revelação e os Espíritos completando e esclarecendo tudo o que a gente precisa. E o Livro dos Espíritos está toda a codificação da reforma moral. Então, a questão 627 do Livro dos Espíritos vem agora mostrar o porquê da existência do Espiritismo. Porque Kardec diz assim, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade da revelação dos Espíritos? É uma pergunta realmente, a questão 627. E ainda pergunta, eles conseguem ou têm alguma coisa a acrescentar? E o Espírito da Verdade traz realmente aquilo que eu comecei a dizer a vocês. Jesus empregava frequentemente seus ensinamentos por parábolas, por metáforas, por sentido figurado.
É o que eu falei, era uma espécie de de cristianismo esotérico. Só alguns iniciados, só aqueles que estavam em torno dele, tinham acesso às grandes informações, e Jesus sabia que isso era necessário, porque naquela época eles não tinham condições de entender muita coisa que ele disse, que ele estava ensinando, e por isso que ele disse que enviaria lá no Senado, enviaria um outro consolador para relembrar o que ele disse e ensinar coisas novas. Então, o papel do Espiritismo é abrir os olhos e os ouvidos a todos, de forma que nada a partir do ensino dos Espíritos, tudo tem que ser claro, tudo será revelado. E diz ainda o Espírito da Verdade: depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Então, aqui na questão 627, se encontra o porquê da revelação da doutrina. E nessa citação, nesse feito, milagre, Kardec já disse que Deus não revoga suas leis, e ali o que aconteceu realmente não foi um milagre, o mais importante ali não foi o cego ver, foi Jesus dizer: eu estou aqui, eu sou enviado de Deus. Esse é o papel, porque ele disse que o papel daquele espírito, que não tinha débito na terra, ele veio exatamente para revelar Jesus. Ele, Lázaro e tantos outros a quem Jesus devolveu as suas visões, devolveu a sua saúde física, porque isso eram sinais que não tinham muita importância para a gente, hoje que está esclarecido, mas naquela época eram fenômenos totalmente diferentes, embora que muitos não acreditassem, porque muitos desafiavam Jesus, porque nos envia um sinal dos céus, um fogo, uma coisa como Elias fez, quer dizer, eles ainda achavam que Jesus fazia não era coisa importante. E eu, de certa forma, concordo com eles e peço desculpa para dizer a vocês que o mais importante de Jesus não era fazer cura física, era transformar as pessoas e curar os seus espíritos. E é esse o papel da doutrina espírita e dos cristãos, se autocurarem os seus espíritos. Multiplicação de pão, transformação de água em vinho, são feitos que a ciência está mostrando que não é nada absolutamente. Hoje a gente toma iogurte de morango sem ser o morango, sem ser da fruta. Alguém põe gosto de morango no nosso iogurte, ou baunilha, ou seja, o gosto que seja. Então, de forma que a ciência vem desvelando tudo isso e acabando com a importância desses feitos materiais e mostrando que a verdadeira cura, a verdadeira transformação tem que ser a espiritual. Esse é o objetivo do Cristo, por nosso intermédio, fazer com que a gente seja cada vez melhor, cada vez mais a caminho do reencontro com ele. E Kardec, na sua obra A Gênese, no capítulo 1, item 29, ele faz umas observações fantásticas sobre tudo isso. Ele diz que os homens só puderam explicar as escrituras, os evangelhos, os seus estudos, de acordo com o seu conhecimento, com o seu limite, até aquele momento, diante do que eles conheciam, e por isso que até com boas intenções, muitos teólogos, muitos estudiosos se enganaram nos seus conceitos acerca de alguns versículos da Bíblia, do Evangelho. E ainda hoje, diz Kardec, muitos não procuram no Evangelho ou no versículo o que está lá, mas o que eles querem encontrar, porque eles preconcebem um conceito teológico, religioso, unilateral e pessoal, e eles querem que lá no Evangelho eles encontrem isso, num idioma mal traduzido do hebraico para o português ou do grego, de onde seja a língua original, mas que não tem o respaldo e a cristalicidade, a pureza da real mensagem de Jesus. E é isso que Kardec tem se preocupado e tem mostrado que os homens ficam circulando no mesmo ponto até encontrarem no texto o que lá não se encontra, mas o que eles querem encontrar. Isso é fantástico, está lá no capítulo 1, item 29 do Evangelho, ou melhor, de A Gênese, de Allan Kardec. E Kardec faz uma pergunta que eu adoro. Quem será o juiz
das interpretações errôneas, tendenciosas, mal traduzidas, unilaterais, dogmáticas que estão no Evangelho, que estão na Bíblia. Era muita coragem, na época da Inquisição, se levantar esses pontos. Daí está o mérito do nosso grande codificador, de trazer esses conceitos para que a gente desperte para o real e verdadeiro entendimento da mensagem de Jesus. Usemos a lógica, a razão e o bom senso. Kardec diz que a ciência, à medida que os homens evoluam, atinjam o conhecimento, aí a ciência te dirá quem está com a razão. Porque ciência e espiritismo, segundo ele, tem que caminhar lado a lado, porque as duas se complementam. Eu trabalho com essa área de ensino religioso e vejo como muitos irmãos voltados para a sua ortodoxia ou sua teologia unilateral criticam a evolução. Uns dizem até que Darwin é a tristeza, é a vergonha que a Bíblia caiu na visão de muitos do céu, na forma como eles entendem, no colo de cada um, e não pode ser mexida, bolida, alterada, ou negada em sua essência. Mas aí, quando a gente vai e mostra, dizem que Moisés já trouxe tudo pronto. Ora, se Moisés já encontrasse tudo pronto, ele não precisava ter escrito o seu Pentateuco. As civilizações pré-bíblicas, ou anterior a ele, eram politeístas, idólatras, eram heréticas, pagãs, conceitos totalmente adversos. Por isso que Jesus enviou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, para mostrar um Deus único, mas mostrar que Deus não nega nem destrói a ciência. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a ciência é também criação de Deus. Então, as duas se completam. Então, é nesse ponto que a racionalidade de Kardec trouxe tanto auxílio para todos nós. Então, a gente precisa ter muito cuidado na interpretação de um texto sagrado, porque dizem os sábios do Talmud que a Bíblia tem 70 maneiras de ser interpretada e compreendida. Ora, gente, não fica por aí. 70 formas de interpretação para quem sabe traduzir. E para quem não sabe? Como é que fica? Fica à mercê de pessoas, muitas vezes, me desculpe a palavra se for muito forte, mas pessoas inescrupulosas, que não medem distância para trair, que essa é a palavra, trair a mensagem de Deus e adequar a sua, muitas vezes, ambição, força de interesse de poder, hierarquia superior, para que as coisas aconteçam sob ou conforme as suas ideias, os seus preconceitos e preconcebições, que não dizem absolutamente nada com a verdade que está no texto original e com aquilo que Deus revelou para nós. Me parece que esse povo não lê Mateus, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, onde Jesus diz que não veio destruir a Torá nem os profetas. Primeiro, ele julga a fidelidade e a revelação de Moisés, porque foi ele mesmo que enviou. E depois ele diz que não passará um só iude, ou seja, a menor letra do alfabeto hebraico, se chama iude, o outro chama iode, mas é iude. Então, o iude, que é aquela letrinha que parece uma vírgula, Jesus disse que não passará um só dele na Torá, ou seja, tudo que tem ali para Jesus, no original, é verdadeiro. E no 19, Mateus 5,19, ele diz, ai daquele que alterar um só iude da Torá e assim ensinar os meus filhinhos, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar o correto e praticar, olha aí, não adianta conhecimento sem prática. Não é o que diz Senhor que entrará no reino dos céus. Então, a doutrina espírita traz para nós esse conceito maravilhoso e mostra que em tudo, diz Kardec, porque vocês podem dizer, professor, o senhor conhece mais ou menos o idioma que Jesus falava, que Moisés escreveu, e a gente que não sabe. Para nós espíritas, nós temos a felicidade de ter uma obra chamada A Gênese, de Allan Kardec. Ali tem ciência, racionalidade, lógica e bom senso.
É tudo que precisamos. Você pode pegar um texto do Evangelho e perguntar, ô gente, por exemplo, você lê lá em Mateus 10, Jesus dizendo que, Mateus que escreveu, que Jesus nunca escreveu nada, começa por aí. Mateus dizendo que quando Jesus disse para os discípulos, olha, quando vocês saírem em missão, não vão à terra, não entrem na terra dos samaritanos. Ora, deixa eu chamar você que é teólogo, ou você que é cristão, ou você, e sobretudo vocês, nossos queridos irmãos espíritas, para refletirem. Jesus não pode ter dito isso. Porque senão há um contrassenso aí. Valderi, se estiver me ouvindo, vai saber que Jesus começou a sua missão pela Samaria, se revelando uma mulher samaritana, quebrando barreira, quebrando paradigma, pregando diferenças, mostrando igualdade entre todos os seres. Como é que ele dizia? Não entre na terra dos samaritanos. É possível que haja um conselho para evitar problemas maiores, porque Jesus conhecia as diferenças. Mas eu acho que deveria ter dado outro tipo de orientação. Certo? Entrem, mas escutem, não meçam forças com o samaritano, leve amor aos samaritanos que eles precisam. Esse é o Jesus que eu conheço, que teria essa informação que poderia ter sido dada através de Mateus. Porque a Bíblia, o Evangelho, segundo os textos talmúdicos, segundo a própria Torá, segundo os estudos, a Torá tem 4 níveis de interpretação. Não existe a história de hermenêutica e exegese. Isso é criação ocidental. O Ocidente foi vítima da influência greco-romana em tudo. E uma das piores coisas que aconteceu para nós foi o idioma grego entrar como base das informações de Jesus. Perdeu-se tudo. Por isso que André Churraqui defende que houve um evangelho prévio em hebraico que foi imediatamente traduzido para o grego e perdido. Porque depois da influência grega, da Inquisição, da Igreja Católica e da influência de Constantino no Império Romano, a gente ficou à mercê do desastre que foi toda a história tem demonstrado com relação a isso tudo. Mas eu estou aqui não é para jogar pedras em ninguém, é para alertar vocês para o que alertar, mostrando o que Kardec nos alerta e nos orienta. Usem tudo, a lógica, a razão e o bom senso. É o que ele fala na Gênesis, logo no primeiro capítulo, para que a gente não possa escapar das informações que a gente sempre recebe, tendenciosas. A Bíblia é uma coxa de retalho, o Evangelho também. Na verdade, representa um grande iceberg, que a gente conhece muito pouco, a coroazinha que está por cima das águas. O que tem lá embaixo, a gente praticamente não tem acesso. Mas, felizmente, o pouco que nos sobra já é suficiente para a gente sintonizar com a mensagem de amor e de luz que os Espíritos nos trouxeram com o Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhuma propaganda para os não espíritas, mas se você, mesmo não sendo não espírita, você abrir o seu coração e ler essa obra, você vai entender que ali não existe nenhum transtorno, nenhum desvirtuamento da luz amorosa, fantástica, iluminada que Jesus deixou para todos nós. As interpretações, a teologia exegética que os espíritos utilizam no Evangelho segundo o Espiritismo são imbatíveis. Cada mensagem belíssima, Lacodé, Sansão, o Espírito da Verdade, o Cardeal de Morlot, todos esses espíritos mais conhecidos trazem mensagens magníficas de interpretação de amor para nós. A Bíblia é como uma rocha. Essa é uma metáfora rabínica. Os rabinos dizem que a Bíblia é como uma rocha, que quebrada sob o martelo da interpretação, você pode quebrar ela em 1000 pedaços, mas cada pedaço guarda em si a essência do tronco original. Isso é muito bom, porque como o amor não se divide, se multiplica. Você pode ter 10 filhos, vai nascendo e o amor vai se multiplicando. Todos são amados da mesma forma. E assim Jesus vem, é identificado por João, traz para nós muitas luzes e muitos ensinamentos. E tem, depois das 2 piscinas que eu falei lá em Jerusalém, Betesda e Siloé, tem um piscinão, vamos dizer assim, que é um lago magnífico na Galiléia, chamado Lago de Genezaré, Mar da Galiléia, o Mar de Tiberíades, onde Jesus realizou todo
praticamente 80% do seu ministério na Galiléia, porque foi ali que ele escolheu os seus espíritos. E foi ali que ele ensinou, foi ali em Cafarnaum, onde ele fez tantos milagres, entre aspas, mas onde ele fez tantas atitudes de amor, de amparo, de luz, de ensinamentos mil, que serve de roteiro para todos nós, por milênios de anos que vivermos e habitarmos nesse planeta de expiação e provas. Ali na casa de Pedro, onde já fizemos evangelho no lar, sempre fazemos encontro, ele instalou o seu oásis de trabalho para levar a sua mensagem. Ali ele escolheu pescadores, preparou todos para serem realmente capazes de conquistar a alma das pessoas e não o corpo. Eu vos farei pescadores de almas. Eu vos darei a chave do reino dos céus, do mundo espiritual. E ali, no meio de pescadores, Marcos nos narra no capítulo 4 do seu evangelho, versículo 35 a 41, que eles pescavam no mar da Galiléia, e quem vai ali é um mar, ou é um lago, com 13 quilômetros de largura, 36 de comprimento, aproximadamente 200 metros em alguns locais de profundidade. É um lago belíssimo, sereno, porque fica entre as montanhas da Galiléia e as montanhas de Golã. O vento passa por cima, embaixo é livre, não tem ondas. Mas, em torno do mês de janeiro, fevereiro e março, o Vale do Jordão, de acordo com a época, ali mais frio, o vento às vezes encana, não vem das montanhas, mas vem do Vale do Jordão e entra no Mar da Galileia e provoca ondas realmente imensas, provoca ventanias. Eu, de tanto ir a Israel com o Márcia Vanta, nossas queridas irmãs da RW Turismo São Paulo, nós já pegamos uma tempestade no Mar da Galileia. Foi assim, não foi como a de Jesus, como narra, que foram ondas muito altas, mas nós pegamos uma ventania grande e vimos que ali ocorre vento. E depois fomos para o Monte das Bem-aventuranças e o vento nos acompanhou, que até os eucaliptos quase que se quedam pela força do vento. E diz Marco que veio uma ventania e uma tempestade imediata. Eles estavam pescando e Jesus dormindo. E, naquele momento, eles sentiram o medo, o ser humano, né? Eles acharam que iam todos se afogar. E Jesus é desperto por eles. Senhor, levanta, dá um jeito na situação, senão a gente vai todos morrerem. Afogados, vamos só sobrar aqui nessas ondas, não vai ficar nada. E Jesus, que, segundo a história, não era muito afeito à pesca, né? Porque, imagine, uma tempestade, o povo pescando e ele dormindo, ele não estava nem aí, né? Como a gente tem a curiosidade de ver o peixe que vem, o tamanho, a quantidade. E diz a Marcos que Jesus sentou na proa e viu que realmente a coisa estava muito forte. Ele levantou a mão, e bastou ele erguer a mão e ordenou ao vento e às ondas, segundo Marcos, que eles parassem e tudo voltou à calmaria. E os discípulos se espantaram, mas quem é esse que até os ventos e as tempestades obedecem a ele? E Jesus, a contragosto, até de uma certa decepcionado, diz para ele, mas vocês não precisavam me acordar para isso? Isso não é nada demais. Por que é que vocês, convivendo comigo, ainda não têm fé? Então, Jesus está ignorando aqueles homens que não sabiam o que fazer. E aí você fica pensando, no meu tempo de teologia lá atrás, como é que obedeceram as ondas e os ventos? Onda e vento não tem absolutamente nenhuma sensibilidade para obedecer a voz de alguém. Mas aí você vai estudar Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 536, item B, que os espíritos agem sobre as forças da natureza e que Jesus escolhe os seus dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Assim como tem o pedreiro na construção, o engenheiro, o auxiliar, o servente, a pessoa, cada um na sua função,
Deus tem os espíritos que são responsáveis pelos abalos sísmicos, os terremotos, maremotos, forças da natureza. E aquilo que a gente acha que foi realmente algo, naquela época foi, porque não existia a explicação do espírito da verdade, nem existia ciência como é hoje desenvolvida para quem saber. Hoje a gente sabe quando vai chover, quando não vai chover, quando é que tem tempestade, qual vai ser o abalo sísmico, de que grau vai ser. Antes, não há nenhum milagre disso, é uma revelação científica. E nesse caso, a gente sabe que Jesus não mandou as ondas se calarem, nem o vento se acalmarem, ele simplesmente ordenou os espíritos que estavam causando aquele movimento na natureza que se afastassem. Como se dissesse assim: olha, menino, vão embora, que meus discípulos querem pescar e eu quero dormir. Foi isso, acabou. Nada demais. E ele ignorou que os discípulos não tivessem tomado essa providência, precisassem dele para ter uma coisa tão simples, tão boba. Porque vocês são capazes de fazer mais do que eu faço, até muito mais. Basta que vocês tenham fé, ação, confiança. O tamanho de um grão de mostarda que você ordena uma montanha, sai daqui e vá para ali, que ela vai. Agora, a gente não tem autoridade, não tem autonomia, não tem moral, não tem ética. O que é que a gente pode fazer quando começa a analisar a força que esse homem... Força, quando eu falo, é a iluminação, a evolução, a luz, o desprendimento, o amor total que ele tem, continua tendo por nós. O convite que ele faz aos discípulos é um convite fantástico, como está lá em Mateus 4, 19 a 20, quando ele começa a convidar as margens do mar da Galileia, aqueles seus discípulos, ele diz assim, todo mundo diz que ele diz, segue-me. No texto original, ele diz, Lehu aharaiv, venham depois de mim. Não é simplesmente me acompanhem de braços cruzados. Seguir alguém, ou acompanhar Jesus, ou querer ser um seguidor dele, é reformular-se completamente, é mudar, é procurar fazer o que ele fazia. Por isso que ele disse, venham depois de mim, que eu vou transformar vocês de pescadores de peixes em pescadores de alma. E ele conseguiu transformar todos, porque o testemunho desses homens foi assim, algo maravilhoso em todos os sentidos. Todos foram tocados por Jesus e todos se transformaram. Seguir Jesus, como muita gente pensa, não é simplesmente levantar a mão ou cruzar os braços e acompanhar, ou ficar esperando que Jesus faça um trabalho que é seu, como se Jesus tivesse obrigação, e eu vejo desafio. Desafiar Jesus é pedir palmatória, na minha concepção. Nós temos que fazer, como diz o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Então, é viver como Jesus viveu. Essa é que é a identidade de um seguidor seu, de um discípulo, de um servidor. Não é simplesmente achar que Jesus tem que fazer tudo por mim. Como às vezes até alguns irmãos bem intencionados, porém desconhecidos, agora não, na pandemia não, mas às vezes ligavam para mim e pediam para eu falar com os espíritos para acompanhar ele. Na quarta-feira queria fazer uma viagem. Eu ficava dizendo, sim, meu irmão, vou orar por você, mas eu tinha vontade de dizer assim, meu irmão, os espíritos não são guarda-costas de ninguém, não. Vigiar e orar, essa é a comportai-vos de acordo com a condição doutrinária de servir e amar. Paulo, Pedro, todos aqueles discípulos foram grandes heróis, deram a própria vida por Cristo. Seguir Jesus não é seguir nos braços de Jesus, não. Tem um preço. Paulo apanhou, sofreu, coitado. Horrores. Foi apedrejado, foi dado por morto e nunca desanimou. Muita gente, na primeira investida, desiste porque quer que Jesus resolva os seus problemas. Nós estamos aqui para vencer desafios, para crescer vencendo desafios e chegar aonde precisa chegar. Que o convite de Jesus para os discípulos foi esse. Fazer a sua parte, segui-lo, aprendendo, servindo e amando. Ele, com aquela paciência, pegar aquele 12 pessoas desinformadas, sem cultura,
poucos sabiam ler, seções de Mateus, que era cobrador de imposto, tinha que anotar, escrever, e outros, poucos se tem notícia, eram todas pessoas que eram evoluídas pela moral, pelo amor, porque todos se dedicaram, se transformaram, que foi a grande vitória de Jesus foi criar uma equipe que foi uma equipe vencedora e conseguiu instalar o seu nome no planeta Terra, criando uma filosofia judaica, porque nenhum era cristão, mas uma filosofia judaica de amor, de perdão, de respeito, de amparo, de caridade, como diz a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E aí, depois que ele chama esse pessoal, que ele dá instrução, que ele exigiu deles alguma coisa, ide, pregai o evangelho, curai os mortos, ressuscitai, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, conduzir os espíritos sofredores, com uma condição: dai de graça o que de graça recebeste. Esse é o grande ensinamento do Cristo. Ninguém pense que vai viver às custas de Jesus e que vai ser um vitorioso com isso. O meu reino não é deste mundo. Quem feliz é aquele que armazena tesouros no mundo espiritual, onde a traça não destrói, nem a ferrugem come, nem o ladrão rouba. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Os ensinamentos dele foi exatamente dessa natureza. E a doutrina espírita vem paralelamente ratificando tudo isso através dos últimos 150 anos, mostrando um verdadeiro entendimento do que Jesus queria de nós. Renúncia, reforma íntima, como ele pediu de Abraão, como ele pediu de João Batista e como ele trouxe com o Espírito da verdade. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque Jesus diz: quando fores dar a tua esmola, dá com a direita que a esquerda não veja. Ele não ordenou, ele não pediu para a gente dar esmola, não. Já é passivo, já está subentendido que é obrigação nossa. O próprio Talmud diz: não negue aquele que te pede, não dê as costas ao que te pede emprestado, e não emprestes a juro. Seu dinheiro é para servir, se você tem um pouquinho mais, para ajudar quem precisa. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender que o Espiritismo trouxe essa grande verdade para as nossas vidas, para que ela possa tornar realmente que Kardec seja essa chave para a gente entrar na porta que Jesus convidou todos nós, pelo entendimento, sem esoterismo, sem misticismo, sem mistério, claro, profundo, cristalino, palpável, como era a comunidade do primeiro, segundo e terceiro século. O Espiritismo tem a obrigação de ressuscitar esse evangelho puro, como os essênios defenderam fugindo de Jerusalém indo para o deserto, buscar uma ligação com Deus pura, sem corrupção, porque nunca deixou de existir mercenário na história das religiões. Nunca. Infelizmente, o ser humano tem defeitos e muitas vezes os seus defeitos são praticados e muitos apoiam e seguem. O cristianismo primitivo é o cristianismo que a doutrina espírita sonha, porque, falando agora não como espírita, mas como pesquisador e professor de religiões, eu não conheço nenhuma outra religião que se aproxime tanto do cristianismo primitivo quanto o espiritismo. Não tem dízimo, não vive o espírita não vive da sua religião, vive para a sua religião, porque sabe que o evangelho é perdão, é amor, é solidariedade, é ajuda, é auxílio. E talvez seja por isso que ninguém gosta, muitos outros colegas de outras religiões não gostam de nós. Eu me dou bem com todo mundo, porque todos são, antes de terem uma religião, são filhos de Deus, são dirigidos e são ovelhas de Jesus, que ele prometeu que será um só pastor e um só rebanho. Mas é preciso que a gente siga aquilo que Jesus nos orientou. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O caminho é esse, meus queridos irmãos. Não existe outra saída. E para você conhecer essa verdade, nós espíritas temos a felicidade de termos tantas informações, o que não nos torna melhores, mas nos torna muito mais responsáveis. Que Jesus possa abençoar vocês. Eu vou encerrar aqui, porque já falei 50 minutos, e foi me dado 1 hora, e a gente tem esses 10 minutos para não avançar, não é, Cláudia?
no horário dos outros, porque também é falta de respeito, de ética e de caridade. Estou aqui para ajudar e não para obnubilar e atrasar o trabalho de vocês. Muita paz. Temos, nós temos algumas perguntas aqui, professor. A gente vai, então, fazer aqui as perguntas. Antes, Valderi, boa noite para Boa você. noite, Valderi, seja Ana. Boa bem-vindo. noite, doutor Severino. Minha Oi, referência. Valderi. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos aí que fazem, né, o núcleo espírita Mensageiros do Bem. Que Deus seja com todos, né? Boa noite, seu Cabral, a Vanessa, né? Assim que estão presentes. Pois é, bom, vamos, então, gente, vamos lá, vamos aqui as perguntas. Valderi, infelizmente, fazer prece não deu para ele entrar ali naquele momento, né? Mas ele está aqui junto conosco. Então, vamos agora às nossas perguntas aqui. A gente tem uma pergunta da Fátima Soares, ela quer saber quem deve interpretar o Torá e como é A Torá que deve deve ser ser interpretado o interpretada Torá. sempre por um rabino, uma pessoa que seja capacitada, conhecedor da doutrina, e em Israel tem muita gente nesse sentido. Existem muitas boas traduções e interpretações da própria Torá em hebraico e em português, a gente pode tirar muitas lições interessantes, mas ela é interpretada em níveis. A Torá, como diz o estudioso, é um pomar. E a palavra pomar, ou pardês, em persa, ela é formada de 4 letras, P, R, D e S. E cada letra dessa, porque o hebraico não tem vogal, tem um nível de interpretação. O P de pardês é Peshat, que em hebraico significa simples. É o primeiro nível, é o nível número 1, aquele que está escrito. O segundo é o D, aliás, o R, PR. O R é remês. Remês significa o significado das entrelinhas. O terceiro, que é o D, é Derush, é o significado midrástico, parabólico, metafórico. É nesse nível que Jesus ensinava. E o S é Sod, que é secreto. É o quarto nível, é o nível cabalístico, espiritual. É aquele que Emmanuel disse que só os grandes mestres do judaísmo têm acesso. Os rabinos falam, os estudiosos falam, que aquele que interpreta a Torá no primeiro e no segundo nível é semelhante ao homem que planta o trigo, colhe a casca e joga o grão fora. Porque o verdadeiro significado estão nos níveis 3 e 4. O primeiro e o segundo serve para esconder o terceiro e o quarto. E o primeiro e o segundo é aquele que a maioria das pessoas traduz literal. O significado literal, ele nem sempre denota aquilo que você possa extrair. Por exemplo, no princípio, criava Deus as águas e a terra. Essa frase é uma frase que todo mundo sabe que ela está dizendo que no princípio foi criado o que a gente vê aí na natureza. Mas foi criado como, quando, onde, por quem, de que forma. Quer dizer, inúmeras perguntas ficam sem resposta. E se você vai tentar responder com o seu achismo, você acaba se desviando, como Jesus dizia, o cego guiando o cego, vão cair os dois no poço. Então, os grandes mestres, mas, aí agora deixa eu voltar, fechar a questão. Isso não tira de nós o direito de ir buscar, de pegar obras como a Gênesis de Allan Kardec, que eu me refiro a ela porque eu considero a maior obra teológica da codificação, onde ele faz análises perfeitas, e Kardec não impõe nada, ele raciocina. O estudo dele é em termos de racionalidade científica. Então, ali você vai ter, inclusive, ele faz uma análise da gênese da criação, que os grandes rabinos, o universo e a criação de Arian Kaplan, obras como o próprio Sefer Yetzirah, que é uma obra cabalística, muita coisa que tem nela, Kardec analisa na Gênesis. Eu não sei onde ele foi buscar tanto conhecimento, e sei também, porque o Espírito de São Luís disse que o Espírito da Verdade sintonizava tanto com Kardec, que ele nunca sabia quem era ele ou o Espírito da Verdade que estava falando, embora ele dissesse que não era médium, mostrando que quando Deus quer, ele abre canais aonde seja necessário para trazer a sua mensagem. Mas não estamos perdidos por não conhecer os originais, não. Não achemos que isso é impossível. O que a gente tem que ter é vigiar e orar para ver, para observar se aquilo que está escrito pelos tradutores é em coerência
com a misericórdia divina, com Deus misericordioso, justo e bom, e com Cristo que veio dizendo que veio para que todos tivessem vidas e que não se perderia nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Bom, e a gente tem mais uma pergunta aqui. Eu vou pedir, professor Severino, né, para me corrigir caso eu pronuncie errado aqui a palavra, tá? Professor, a piscina de Siloé é mais antiga que a de Betesda. É isso? É assim que fala? Betesda? Betesda. Pronto, a de Betesda. Não, olha, Ângela, sinceramente, eu não sei Ângela. te responder a cronologia da construção das duas. Eu sei que a piscina de Siloé ela é bem antiga, ela é anterior, muito anterior a Jesus, porque essa piscina, ela é consequência do túnel de Ezequias, que cavou por baixo de Jerusalém. Ele pegou a fonte das águas que nasceram na montanha, no Monte Moriá, e canalizou para essa piscina. E isso é muito anterior à chegada do Cristo. Ele passou essa piscina por debaixo da cidade de Davi. É antiquíssima. A piscina de Siloé, inclusive, significa enviado, as águas foram enviadas. A piscina de Betesda também é anterior a Cristo, porque é um tempo do deus Asclépio. O deus Asclépio ele viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Lá em Pérgamo, eu visitei, na Turquia, a cidade que João fundou uma das comunidades lá, e lá também teve um templo ao deus Asclépio. Eu creio que esse templo de Jerusalém deve ser mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Se essa informação que eu estou passando para você, que eu creio que seja contemporânea, aí tenho que dizer para você que a piscina de Siloé é mais antiga. Ok, agora a gente vai para a última pergunta aqui, o Rinaldo Soares. Ele está perguntando o seguinte, professor, qual o livro do Talmud que o senhor nos indica para os estudos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, fora os seus livros, né? Ele além dos seus, qual é o que pode ser indicado? Para você ter estudo, hoje vocês têm uma felicidade que no meu tempo não tinha, é a internet. Hoje você já tem acesso a cursos direto com Israel. Eu faço cursos com Israel sempre. Faz mais de 10 anos que eu faço cursos com Israel sobre isso, sobre manuscrito do Mar Morto. Comprei muitas obras de um grande mestre, Davi Flusca, de Jerusalém, já mais ou menos 13 ou 15 anos atrás. Eu já tinha as obras dele, que ele foi um grande professor de judaísmo e as origens do cristianismo, que é a disciplina que eu leciono. Então, eu sempre fui adepto e sempre tive acesso. Agora, o Talmud, que a palavra Talmud vem de Talmud, Talmud é estudo. O Talmud levou 1.400 anos para ser corrigido. Quando Jesus chegou, o Talmud não estava pronto. Já existia um princípio de anotação do Talmud. E é tanto que o Sermão do Monte é um sermão talmúdico. O que é o Talmud? O Talmud é a interpretação oral do que está escrito na Torá de Moisés. Então, a Torá de Moisés, por isso que Jesus disse, jurou fidelidade à Torá. Mas ele disse, ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, ai daquele que chamar o seu irmão de raca. Ou seja, Jesus faz um discurso talmúdico. O que era o Talmud? A interpretação oral que ia de boca a boca. Naquela época, não era proibido que as interpretações fossem escritas. Só depois que o templo foi destruído e do exílio da Babilônia, é que eles disseram, bem, a gente agora tem que escrever o que a gente já fala boca a boca para não perder a tradição judaica. Então, para seu entendimento, o Talmud é um tratado de 73 livros. A coleção custa hoje R$10.000. E lá em São Paulo tem na Sefer, eu conheço porque eu estive lá, mas eles disseram que se eu comprasse à vista, ficava por R$9.600, eu pagava R$400. Então, não é tão fácil você ter acesso, mas você pode entrar com algumas informações. Existe a Mishnei Torá, que é uma obra de Maimônides, que é um tratado do Talmud com 14 capítulos, que é interessante, chama-se Mishneh, que vem de Shinai em hebraico, o Stein é 2. Mishneh, Mi é fonte,
segunda fonte da Torá, de Maimônides, Moshe Maimônides, do século XII, um grande intérprete que também tem capítulos excelentes, que tem 3 obras chamadas Guia dos Perplexos, que ele dizia que diante da Bíblia a gente fica perplexo. Então ele criou essa obra chamada Guia dos Perplexos, em volumes. Você tendo acesso a ela, você também vai entender, como ele bem define. Ele diz que a Bíblia é um poço de águas belas, cristalinas, frias e doces. Mas só nem todo mundo tem como conseguir uma lata e uma corda para ir lá buscar a sua essência. E, segundo ele, só Salomão conseguiu isso. Mas não significa que isso venha fazer com que a gente desanime. A gente vai buscando. Procure ler, procure a Mishneh Torá ou Guia dos Perplexos. São 2 obras que eu lhe indico. A Guia dos Perplexos são 3 volumes. Mas a Mishneh Torá se escreve Mishna, Mishnah, ou Mishnei, Shnei, Mishnei Torá, de Moshe Maimônides. Você vai encontrar que vai lhe ajudar em alguma coisa, e o Guia dos Perplexos, que são 3 volumes. No demais, compre a Torá, que existe traduzida, existe ela explicada em 5 volumes, que chama-se Hamishá Torá, cada volume traduzido e explicado com hebraico e português. Fonte não falta para a gente estudar. Eu estudo mais ou menos essas obras há mais de 25 anos. Aqui atrás de mim você vê alguns exemplos de material que eu tenho muitas obras, porque eu tenho uma sede de livro. Eu acho que em outra encarnação eu fui traça. Eu adoro o livro tem sempre que estar por perto de mim, porque sem pesquisa, sem estudo, sem o vigiai, estudai e orai, a gente não sai do canto. E Jesus mandou e pediu, orientou que a gente buscasse a verdade, porque só assim a gente nos libertaria.